condomínio sem CNPJ. O síndico ficava jogando a culpa da consultora e a consultora dizendo que quem tinha que resolver isso era o síndico. Enquanto isso, o síndico movimentava as taxas condominiais no CPF dele, na conta corrente dele. Pessoal, esse é o tema de nossa aula de hoje. Então vamos lá. Condomínio irregular ou de fato, sem CNPJ. O que pode ter acontecido? Bom, esse foi o caso de um condomínio que eu atendi há alguns meses. Os moradores reclamavam muito da completa falta de transparência e das desculpas que o síndico sempre dava quando, por exemplo, eles cobravam melhorias no condomínio. Nesses casos, sempre que alguém cobrava, por exemplo, a compra de equipamentos para a piscina, o síndico dava como desculpa que não podia comprar porque o condomínio não tinha CNPJ. Ora, não tinha CNPJ, mas tinha contrato com a garantidora. Não tinha CNPJ, mas tinha contrato com a administradora de condomínio. Pagava manutenção de elevadores, pagava empregados. Bom, na verdade, pessoal, aquelas desculpas estavam sempre se acumulando e já não colavam dentre os moradores. Bom, primeiro vamos analisar o quê? As possíveis causas pelas quais a construtora não teria entregue o condomínio todo regularizado, já com a convenção e o CNPJ. Nesses casos, pessoal, o que eventualmente ocorre é que a construtora pode ter pendências de documentos ou dívidas que a impediram, na época, de entregar o condomínio 100% regularizado. Sim, porque dentre os documentos necessários à regularização do condomínio estão, por exemplo, a quitação previdenciária, ou seja, qualquer falta de recolhimento ou débito escrito na dívida ativa pode impedir a regularização do condomínio. Em segundo lugar, a gente vai analisar o quê? As consequências para o síndico, que movimenta todo aquele recurso em sua conta corrente, em seu CPF. Bom, pessoal, nesses casos, a Receita Federal certamente vai considerar todos esses valores como tributados e multar o síndico. Pois é, esse síndico pode até ter achado no começo que era um grande negócio aquilo que ele estava fazendo com as taxas cobradas passando pela conta dele. Mas na hora que a Receita Federal tributar tudo aquilo, eu não duvido até se ele não queira usar o dinheiro do condomínio para pagar aquela multa, viu? Bom, tá. E para os condôminos, quais são os problemas? Quais são as consequências que isso pode gerar? Tudo, só tudo, pessoal. A começar pela absoluta falta de transparência, por quê? Porque o síndico está misturando os recursos do condomínio em sua conta privada, até a desvalorização dos imóveis daquele prédio. E a desvalorização é o que pode acontecer de pior para o condômino. Por quê? Porque quando o condomínio começa assim desorganizado, a tendência, infelizmente, é piorar e muito. E aí, meu amigo, os apartamentos daquele condomínio tendem a se desvalorizar muito rapidamente. Assim que a notícia de que o condomínio é irregular, sem CNPJ, e que o síndico movimenta os valores em sua conta pessoal se espalhar, as pessoas interessadas em morar ali certamente não vão aceitar pagar o valor justo pelo imóvel. E como é que essa notícia vai espalhar? O mercado vai cuidar disso. Os corretores e os próprios moradores logo começam a falar. E esse assunto gruda naquele condomínio, que acaba sendo classificado como aquele condomínio que não tem documentação. E é exatamente aí que as famílias que compraram apartamentos naquele prédio começam a ver que o investimento de uma vida começa a virar um problema difícil de resolver. Bom, e o que é que pode ser feito em uma situação como essa? Bom, são várias as providências que podem ser tomadas para a regularização de um condomínio de fato. Mas para cada caso, para cada solução, né, é diferente, né? Ou seja, não existe uma receita de bolo que se aplique a todas as situações, né? Porque nenhuma situação é parecida com a outra. Mas uma coisa eu posso garantir, esse é o tipo de problema que se resolve, mas só se resolve se a maioria quiser. Infelizmente, pela minha experiência, eu já vi muitos desses casos degringolarem pela falta de ação do síndico e do grupo mais próximo a ele, que acha que tudo isso não passa de preciosismo. Aí, para alguns desses casos, quando a maioria gosta de lama, o meu conselho é: venda seu apartamento o mais rápido possível e recupere o mínimo do seu investimento possível. Porque com o passar do tempo, como a situação só piora, vai ficar cada vez mais difícil repassar essa batata quente para outro condomínio. Bom, e se você se identificou com essa situação e quer ajuda para organizar o seu condomínio, fala comigo. Por enquanto é só um forte abraço e até a próxima.